Depois, ela começa a dar a mensagem dela, que vai mais longo ainda. Ela fala, ó, se o Papa consagrar o mundo ao Imaculado Coração, haverá paz. Se não, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo inteiro, promovendo guerras e perseguições da igreja. Os bons serão martirizados, né? E a gente vê que, de fato, depois que Nossa Senhora apareceu, pouco depois veio aquela revolução bolchevista, apareceu o comunismo, né? Junto com o comunismo, com a mesma doutrina, com a mesma cartilha, apareceu o nazismo e o outro lado da Itália, que eu esqueci o nome agora, fascismo, né? É a mesma cartilha, os três eram amigos, né? O projeto era os três dominarem o mundo com a mesma ideologia, né? Que era uma ideologia anticristã. Os três perseguiam a igreja do mesmo jeito. A Hitler perseguiu também, viu? A igreja católica, né? Então, quando acabaram os judeus, ia a igreja católica. Por quê? Porque a doutrina. Qual a doutrina principal que os dois tinham que atrapalhavam tanto o comunismo como o nazismo, que é a mesma doutrina, né? Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tenho 10 mandamentos para cumprir. Então a minha obediência é a Deus e não ao Estado. Então a minha obediência é aos 10 mandamentos. Tem que respeitar a família, tem que respeitar a propriedade, não roubarás, não cobiçarás coisas alheias, tem que respeitar a mulher do próximo. Isso é totalmente contrário à doutrina deles, né? Só que depois o Hitler ficou mais como é que fala? Ambicioso, e resolveu tirar os outros dois da cartilha e ele dominar sozinho. Foi isso que deu a confusão. Mas a regra era que os três iam. Tem até uma reunião, essa história, né? O pacto Ribbentrop-Molotov, que os três juntos, conversando, como iam dominar o mundo. Só que Nossa Senhora tinha dito isso, mas a partir da onde? A partir da Rússia. Podia ser evitado? Podia, Nossa Senhora falou que podia. Se o Papa fizesse o quê? Uma consagração, em união com os bispos da Igreja Católica do mundo inteiro, né? Infelizmente não foi feito na hora, foi feito bem depois, né? Já tinha espalhado, e até hoje, né, nós estamos vendo os bons sendo martirizados, né? Hoje mesmo, 3 coitados sem culpa nenhuma no cartório, sem estarem presentes, sem ter nenhuma prova, foram condenados a 16 anos de cadeia no Brasil. O que eles fizeram? Estavam vestidos de verde e amarelo. Um até foi preso a 4 quilômetros da Espanha, não estava nem lá. Estava na rodoviária, estava de camisa verde e amarelo, foi pego, porque estava verde e amarelo. E hoje foi condenado a 16, tem 3 filhos. Os filhos disseram para os filhos que ele tinha morrido, porque faz 8 meses que ele não pode ver os filhos nem a esposa. Um trabalhador, nunca roubou, nunca fez nada de errado, sempre foi direitinho, jovem. É uma loucura, né? É a doutrina comunista que está entrando, né? Está entrando e está perseguindo os bons, né? Está se cumprindo as profecias, né? Então, mas existe um remédio. Esse remédio é que, por isso nós estamos aqui. O Papa João Paulo II, quando ele consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria, disse: eu sei que estou fazendo isso tardiamente, que o mundo já é um doente que está tendo uma UTI, mas para Deus nada é impossível. Então nós vamos atender o pedido de Nossa Senhora, se consagrar a ela, para que ela possa nos salvar aquele que pode ser salvo no nosso mundo, apesar de tudo que nós estamos vendo aí, né? E hoje é um dia para a Igreja Católica, né? É um dia bonito porque em que sentido? Porque hoje é o dia da exaltação da Santa Cruz. Já ouviu falar sobre isso? Exaltação da Santa Cruz? Já ouviu falar? Não, sério. Dia 14 é o dia da exaltação da Santa Cruz, né? O que é a exaltação da Santa Cruz? Nós temos que fazer um pouquinho de história aqui, bem rapidinho. Só um lampejozinho? Aguenta aí? Claro. Né? Poxa, eu pensei que só vinha rezar, agora tem que dar uma aula de história aqui. Tinha não sei se você já ouviu falar de um imperador chamado Constantino, que deu liberdade à igreja e tal. Não vou contar os detalhes, senão ficaria muito longo. Ele tinha uma mãe, como todos nós, né? O nome dela chama-se Helena, só que ela é chamada pela Igreja Católica de Santa Helena. A mãe dele era santa. Bom, eles estavam relativamente falando, historicamente, bem próximo da paixão de Cristo, né? Não sei se era 300 anos ou 400 anos depois de Cristo, 4 séculos, né? Então Santa Helena falou assim: bom, ela pegou os documentos históricos, foi até aonde Jesus morreu e foi procurar o quê? A cruz de Cristo. E de acordo com os documentos romanos, lembram que Constantino era imperador romano, portanto ele tinha acesso a toda a história dos romanos, e como a história dos romanos, ele sabia aonde tinham crucificado Jesus e aonde tinham jogado as cruzes. Mas daí já passou 400 anos. Eles foram lá, cavaram e acharam 3 cruzes. Bom,
Então nós sabemos que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, um de cada lado, uma cruz no meio. Mas agora os três estão juntos. E aí, como é que eu vou saber qual das três é de Jesus? Como é que o senhor resolveria essa questão? Não tinha carbono 14, não tinha DNA, século IV, estava ainda, né? Como é que o senhor resolveria essa questão? E a senhora, o que a senhora acha como é que Santa Helena resolveria essa questão? Hã? Uma boa investigação. Uma boa investigação, né? Mas para quem tem fé, na hora vem não, já sei como resolver. Santa Helena falou, não tem problema não. Bota as três cruzes aí. Ficou os padres, todo mundo aqui. Traga lá os leprosos. O quê? Traga os leprosos. Trouxeram os leprosos, as três cruzes. Pegaram os leprosos assim, bota a mão nessa cruz aqui. Botou na mão, não aconteceu nada. Bote a mão na outra, piorou. Faltou só a terceira agora, né? Bote a mão na terceira. Quando botou a mão na terceira, de pronto ficou curado. Nós já sabemos qual é a cruz verdadeira. Quem tem fé é assim, resolve no instante, né? A lança de Longínquos foi muito parecida também, né? A lança que perfurou, quando acharam, fizeram os testes assim também. Depois o frade que teve uma revelação, se disse que São Miguel, foi do anjo da guarda dele, que ali aquela lança era realmente a lança que havia perfurado o coração de Jesus. Então o que ele fez? 2 montanhas de fogo, de madeira, ele colocou um tecido bem cedo, assim, bem levezinho, e falou assim: se chamuscar, eu jogo fora a lança de Longínquos. Tenho certeza que é. E ele foi passando assim, né, com a roupa também, e só com o espaço de um pé. Então era para ele também pegar fogo. Ele passou e nem sequer chamuscou, né? Então nós sabemos que ali é a lança de Longínquos. Então, naquela época, as provas para poder chegar à conclusão de que aquele objeto realmente pertencia a Jesus Cristo, era um milagre. Deus vai fazer um milagre dele. Se ele quiser, fazer um milagre. E assim foi achado no dia de hoje, 14 de setembro do ano de 400, a Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Depois foi feita a festa, a exaltação da Santa Cruz. Por quê? Porque a cruz é o símbolo da vitória de Deus contra o inimigo, né? A cruz é um sinal de vexame, é um sinal de humilhação. Quem ia para a cruz? Os bandidos. Mas quando o bem, é usado contra ele algo que foi feito por ilegítimo, mas que foi feito por ele, passou por aquilo porque ele ama a Deus, também se torna um sinal de glória, né? Então Jesus glorificou a cruz, e por isso que São Paulo dizia: vem pregar a Cristo e a Cristo crucificado, né? Porque esse é o sinal do cristão, né? Então agora essa parte não foi de São Paulo, estou só emendando aqui a parte do catecismo, né? E é o sinal do cristão, então é a cruz. Por isso que nós começamos sempre as orações como? Fazendo o nome do Pai, que é o sinal da cruz, né? E o sinal da cruz representa para nós o que? O nosso principal mistério da nossa fé, né? Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é 3 pessoas, mas só uma cruz, né? 3 e 1. Um só Deus e 3 pessoas, né? Morreu na cruz para nos salvar. Ele que era Deus, igual diz Filipenses capítulo 2, se eu não me engano, né? Vamos dizer também as palavras, renunciou a sua igualdade a Deus para se tornar como um escravo, e foi morto na cruz. E qual foi o erro dele? Para ele ser pregado na cruz? Qual foi o crime que ele cometeu? Jesus? Cometeu sim. Contrariar os poderosos. Falar a verdade. Lembra para vocês alguma coisa? Falar a verdade sempre foi difícil. Jesus Cristo não foi só porque ele fez milagres, é porque ele falava a verdade. Se você pegar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes ele é duro. Pensa que ele está falando só assim de florzinha, é duro. E quando vinham perguntar coisas que ele quer com uma maledicência, ele dizia para os fariseus: seus escorpiões do deserto, né? Ele pegava firme, né? Tanto é que teve uma vez que ele derrubou o que lá os vendilhões do templo, né? Ele derrubou o que lá no templo lá? As barracas, não foi? Mas ele não fez só derrubar aquilo lá. Sabe o que ele fez? Ele pegou 3, está no Evangelho, pegou 3 cordas, fez um chicote. Ninguém faz chicote para fazer carícia, né? E ele deu nas costas mesmo para o pessoal. O pessoal saiu com vergonha. Quem foi esse? Jesus Cristo. Então tem hora que às vezes tem que dar umas pezinhas, viu?
Né? Então, o próprio Jesus fez isso com os vendilhões. Agora eu pergunto para vocês, você acha que aqueles vendilhões iam ficar morrendo de amor por Jesus Cristo? Iam ficar, a gente vai pegar ele lá, né? Depois veio o orgulho, né? Veio os togados, os fariseus, né? E aí começaram a perseguir, a fazer, até que conseguiram um traidor, Judas, para poder identificar, prender à noite, para poder no outro dia já tentar eliminar logo antes que o povo soubesse. Tudo assim é feito na madrugada, na calada da noite, né? Desde aquela época, né? Você vê como mal, é impressionante, a gente vê a história, a gente fala, mas vai se repetindo tudo de novo, só falta Jesus Cristo no meio, o resto a história da humanidade sempre se repete, né? Mas o fato é que nós, como somos cristãos, tudo que acontece quando nós falamos a verdade, nós incomodamos. Mas ao mesmo tempo, aqueles que querem ser salvos, a verdade salva. A pessoa que ama a verdade consegue ter a salvação. Quem quer viver na mentira é outra história, né? Mas daí as pessoas, quando falam a verdade, falam mesmo com amor e tudo, aí assim são agredidas. Tem um exemplo disso, o Papa João Paulo II, né? O que o Papa João Paulo II fez para levar um tiro? O homem só pregava a caridade, mas ele falava a verdade como tinha que ser dito. Ele nunca negou sua fé. Ele sempre dizia, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, a Igreja Católica é a verdadeira. Ele falava às vezes com muita categoria, com muita classe. Por exemplo, no Egito, o patriarca ortodoxo, que não é católico, né, rompido com a igreja, ele foi visitar. Aí o patriarca ortodoxo se encheu todo assim, porque nós somos discípulos de Marcos. É o evangelista São Marcos, né? Ele, pois não, e nós somos discípulos de Pedro, viemos visitar São Marcos, os dois nunca brigaram. Ele falou a verdade, ele disse, olha, é Jesus Cristo e pronto, né? Quer dizer, São Pedro é o Papa, e São Marcos é o discípulo, não precisa ficar com, né? Então ele sempre afirmava a verdade. O que fizeram com ele? Deram um tiro no Papa João Paulo II. Ele sobreviveu, o que ele fez com a bala? Colocou na coroa de Nossa Senhora. Porque ele levou o tiro no dia 13 de maio, né? E aí o atirador perguntou para ele assim, ele foi lá na prisão, né, conversar com o atirador, perdoar enquanto homem, mas enquanto autoridade é prisão perpétua lá em Roma, né? E aí o atirador perguntou, qual o dia do santo da tua igreja, no dia que ele deu o tiro? E o Papa respondeu, o dia da Virgem de Fátima. E o atirador, que não é católico, disse, pois agradeço a ela, porque eu mirei na testa, mas na hora de apertar o gatilho, uma mão invisível e misteriosa abaixou a minha mão. E é por isso que você está vivo, né? E aí o Papa então pegou o projétil, que estava amassado, colocou e tinha uma pedrinha que tinha caído da coroa lá original, né? Lá nesse ponto. Aí colocou, encaixou direitinho, aí colocou lá, né? E por isso as imagens peregrinas têm essa balazinha pendurada. Então, quer dizer, Jesus morreu na cruz, a cruz era sinal de humilhação. Como ela foi usada para um inocente que não tinha culpa, que foi julgado injustamente, virou sinal de glória. O Papa levou um tiro, mas foi por amor a Deus, por amor a Nossa Senhora, Nossa Senhora defendeu ele. Virou o quê? Uma pedra preciosa na coroa de Nossa Senhora. Interessante, né? E se você pegar a história de qualquer santo que tenha morrido pela Igreja Católica, o símbolo da glória dele está sempre do lado dele. São Judas Tadeu, o machado, né? São Paulo, a espada. Foi o que foi utilizado para tirar a vida dele. Mas por quê? Ele ofereceu a vida dele por amor a Deus e à verdade, né? Então somos o que nós chamamos de mártir. E é por isso que Nossa Senhora de Fátima disse, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo e os bons serão martirizados. É o que nós estamos vendo acontecer no mundo inteiro. E hoje é um dia muito bonito para a gente relembrar isso, por quê? Porque nós vamos consagrar agora a nossa família a Jesus com Maria. E consagrando a ela, coroando ela, a gente tem que se lembrar, olha, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu sei que as coisas podem ficar difíceis, eu sei que o mundo hoje é muito complicado, que o bem hoje é perseguido mesmo, perseguido de uma forma assim, que eu achei que quando eu chegasse em 2023, a história do mundo seria ao contrário do que está acontecendo, quando eu tinha lá para 88, 89, quando eu comecei a minha missão, falei, bom, começando aqui em 88, 89, quando chegar no ano 2000, vão estar na grande promessa de Nossa Senhora, né? Por fim, meu imaculado coração triunfará, e o bem vai triunfar, e o novo milênio vai ser o milênio de glória de Nossa Senhora. E justamente está sendo o contrário, né? De 2000 para cá, parece que o mal se apoderou muito de tudo, no mundo inteiro, não é só no Brasil não, né? E a perseguição é muito forte. Mas Nossa Senhora mesmo disse que quando eles derem, os que deveriam fazer a justiça, deixarem de fazer a justiça, estará próximo a minha vitória, de quem? De Nossa Senhora. Eu, Nossa Senhora, o desplomarei e haverá um grande triunfo.
E esse que eu estou falando agora é uma mensagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a qual a Santa também pergunta. Ela vê uma visão assim, depois ela vê o nosso mundo do jeito que está hoje, mas depois ela vê uma outra visão, e ela vê assim uma grande procissão, e uma imagem muito bonita sendo levada pelas pessoas no andor. E aí ela pergunta: mãe, que invocação é esta imagem? E Nossa Senhora responde: não é imagem, sou eu mesmo. A senhora, aqui na terra, estarei aqui na terra. E é o dia que vai começar o triunfo do meu divino Filho, e o triunfo a vitória do bem. Né? Antes do final do mundo, haverá uma glorificação aqui no meu nome, e Jesus quer essa glorificação. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Maria. Então, aí se emenda, e aí os estudiosos colocam aqui o ponto de interrogação. Né? Nossa Senhora do Bom Sucesso, em 1600, falou que ia ter essa procissão, com ela mesma sendo levada no andor. Nossa Senhora de Fátima disse para as 3 crianças: voltem aqui 6 vezes seguidas, e depois, deixa um vácuo, eu retornarei uma 7ª vez. Ela não fala para eles voltarem a 7ª vez. Ela diz: voltem aqui 6 vezes seguidas. Depois, eu, Nossa Senhora, retornarei uma 7ª vez. Ficou uma frase misteriosa, porque ela não falou: vem aqui 7 vezes seguidas. Não, eu retornarei uma 7ª vez. Ficou um vácuo. Quer dizer que vai ter uma vez que Nossa Senhora vai voltar? Sim. Nossa Senhora prometeu que ainda vai voltar em Fátima uma 7ª vez. E ela não disse: voltem aqui na 7ª vez. Eu retornarei a 7ª vez. É o grande triunfo do Imaculado Coração de Maria. Mas o que Nossa Senhora quer de cada um de nós então? A perseverança na fé. A fé em Cristo, saber que a cruz é uma glória que nos leva para a salvação. Sem a cruz a gente não consegue chegar ao céu. Né? E por isso nós temos que abraçar como o Papa João Paulo II e como alguns outros santos, e dizer assim: vamos ser fiel e usar a arma que ela nos deu. Qual é a arma que Nossa Senhora nos dá em Fátima? Né? O rosário. E por isso que depois da coroação, quando a gente coloca o texto na mão de Nossa Senhora, diz: eu vou rezar o texto todos os dias, para a minha salvação, para a conversão dos pecadores e para a paz no mundo inteiro. E isso é o mais importante de tudo. Depois tem o terceiro pedido, e aí isso vai ficar a cargo de vocês, que eu falei lá na casa do Henrique, mas como vocês não estavam, vou dar aqui só uma pincelada. Nós vamos realizar aqui os 2 primeiros, a consagração e o terço. Mas o terceiro pedido é a devoção do primeiro sábado. Aí, quem puder, né, ao menos uma vez na vida, durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado de cada mês, a seguinte devoção: confissão, comunhão, rezar um terço e parar 15 minutos para meditar o mistério do Rosário. Isso pode ser feito em particular ou em grupo. Nós agora vamos começar a fazer dia 7 de outubro, não é mais na capelinha agora. Agora é no Santuário de São Francisco, do lado da Marinha ali. Sabe onde é? Perto daquele negócio que vem de roupa ali, com o nome aqui. Centro Fashion, é. Tem uma capelinha bem bonitinha, amarela azul, mas não é a capelinha, é o santuário mesmo, a igreja grande, que ainda está inacabada, né? Tá aqui, cara. Obrigado pela ajuda. Fiz lá, o padre agradeceu, né? Então, mas o fato que é sendo uma capelinha, porque o dono do colégio pediu, mas a capela pertence a hora da paróquia. Para mim, isso tem que ter autorização. Senão, eu quero é aqui no santuário, né? Então, a gente vai começar a fazer lá no santuário todo o primeiro sábado às 4h30 da tarde. Né? Então, quem quiser ir está convidado. 4h30 tem o terço, em seguida 15 minutos de meditação no mistério do Rosário, e em seguida a Santa Missa. E a confissão? A confissão não dá tempo de ter lá, então tem que ser 8 dias antes, 8 dias depois. Né? No primeiro sábado, se nada mudar, estaremos lá na igreja de São Francisco, Santuário de São Francisco, e dia 7 de outubro é o dia de Nossa Senhora do Rosário. O que você vai dizer? Era outra? Não, dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. Mas dia 7 de outubro é dia de Nossa Senhora do Rosário. Né? Aí já é uma outra história, fica para outro dia a gente contar isso daí. Né? Inclusive, Fátima, Nossa Senhora ela disse: eu sou a Senhora do Rosário. Então, o nome real de Nossa Senhora de Fátima não é Nossa Senhora de Fátima, é Nossa Senhora do Rosário. E ela quis revelar o seu nome só em outubro. Né? Por quê? Porque em outubro, no dia 7 de outubro, tem uma ligação muito íntima de uma grande vitória que Nossa Senhora deu para a Igreja Católica. Né? Mas que vitória foi essa? Vitória que ela, Nossa Senhora, desceu do céu. Agora, vou falar um pouco com vocês, tá? Nossa Senhora, tá? Desceu do céu, segurando numa mão o menino Jesus. E na outra mão, devia que ela segurava o seu Jeová. Não sei. Uma espada
Espada mesmo, espada de guerra, não era figurativa não, era espada mesmo. Nossa Senhora, viu? Né? E Nossa Senhora então desceu nessa batalha chamada Batalha de Lepanto e venceu a batalha para os católicos, né? E onde ela apontava a espada, os navios iam afundando, né? Nossa Senhora, viu? Quando precisa, desce com a espada, né? Mas isso acontece no Golfo de Lepanto. No Brasil isso não acontece não, né, senhor? No Brasil é tranquilo, será que já aconteceu alguma coisa parecida? Aí eu vou dar um conselho para o senhor agora. Na verdade é um pedido que eu vou fazer. O senhor vou lá para Regiane. Você já tem seu celular? Você já tem seu celular próprio? Já? Muito mal para ter celular, hein? Cuidado. Aí eu tô brincando aqui. Você sabe que é o YouTube, né? Então eu vou pedir para vocês depois. Não, agora a gente põe esse exemplo lá no YouTube. E colocam assim: Mensageiros de Fátima, Brasil. Se inscrevam e aí vê os vídeos. Aí vocês veem lá o milagre de Nossa Senhora aqui no Brasil, em São Luís do Maranhão, onde Nossa Senhora fez quase a mesma coisa de Lepanto, só que em vez de usar a espada, ela transformou areia em pólvora, para que os católicos vencessem essa batalha em São Luís do Maranhão. No Brasil, senhor. Estou contando um caso, tem outros também. Aí vocês vão pesquisar lá, Fatinhos de Maria, vai ter outros lá. Mas o nome do canal é Mensageiros de Fátima, Brasil. Já se inscreveu, senhor Henrique? Senhor Henrique, não se inscreveu, não acredito. Não adianta falar. Não escrever, sim. Agora estou com. Aquele dia estava com 600 e alguma coisa, né? 630, agora está com 702. Vou chegar em casa hoje e vou olhar. Vai ficar com 703, 704. Não, tem que ter pelo menos 707. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6. Tem celular também? 7, ó. Então tem que ter. Chegar em casa hoje até amanhã tem que ter 709 inscritos, hein? Tem que pelo menos ter mais 9 aí, tá certo? Bom, a gente tem que chegar até 1000 pelo menos, né? Para poder monetizar e também poder fazer ao vivo, né? Porque se dá para fazer ao vivo, se não vai monetizar. Hoje eu esqueci o tripé, mas quando eu coloco o tripé, a gente coloca no Instagram ao vivo, o pessoal está gostando. E depois que acaba essa gravação, a gente coloca no Facebook. No Facebook também o pessoal está acompanhando. Então eu vou convidar aqui a família ali aqui na frente agora. Caio na cova da iria, o céu aparece, a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave. Na mãozinha dela. Nas mãos lhe pendiam pontinhas de luz. Assim era o terço da mãe de Jesus. Ave, ave, Maria. Ave, ave, ave Maria. Viva Nossa Senhora de Fátima!